Shalom! Estamos mais um dia juntos para iniciarmos aqui mais uma aula, mais um momento de reflexão, mais um momento de ampliação do saber dentro de um contexto transdisciplinar na área da teologia. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com a teologia bíblica do Novo Testamento, a saber, dentro do contexto da carta de Pedro, nas suas cartas, no seu Corpus Scriptus Petrino. Muito bem, meus prezados. Quando nós falamos do apóstolo Pedro e vamos nos direcionar para as suas cartas, nós temos que primeiramente saber que Pedro, ele está direcionando uma carta para os cristãos que estavam em Roma. E Pedro também está focando questões não só, vamos dizer assim, de âmbito judaico, mas principalmente de âmbito moral, âmbito também sociológico, que é o cerne da sua carta, é a questão sociológica e assistencialista, e também trabalha dentro de um contexto sistemático, abordando algumas doutrinas para o fortalecimento e a ampliação da fé cristã dentro da igreja que está sendo confrontada com alguns falsos mestres. Nós podemos observar que Pedro começa tratando sobre um termo que está implícito na sua primeira epístola, no seu primeiro capítulo da sua primeira epístola, que é o termo estrangeiros, forasteiros, né? E ali dentro daquele contexto da sociedade e daquele contexto em que Pedro está inserido, nós temos ali dois problemas sérios, que são da oposição social e também da retração de oportunidades e de identificações sociais para com os estrangeiros. E existem duas classes de estrangeiros dentro desse contexto. Os parapidemoi, que são os estrangeiros migrantes. Os parapidemoi são aqueles estrangeiros que estavam sempre em processo de, vamos dizer assim, trânsito, de imigração, de ir para um lugar, outro, passar por ali. Então, ali era um local de passagem, certo? O outro contexto que nós temos também que compreender é os outros estrangeiros que já não são considerados aqueles estrangeiros residentes, aqueles estrangeiros que estão presentes ali, que são os paraoikoi. Os paraoikoi são os estrangeiros residentes, os estrangeiros que estão permanecendo fixos na cidade. E essa restrição para com os estrangeiros é uma questão de não permitir a sociabilização deles em nenhuma amplitude. Eles não são identificados como cidadãos, eles não são pertencentes à sociedade romana ou à sociedade em que Pedro se encontra, não é? Eles não são considerados também, vamos dizer, merecedores ou em condições naturais de poderem participar das assembleias constituintes, assembleias gerais e assembleias populares para a tomada de decisões. Eles não são escolhidos e nem chamados jovens para o serviço militar. Então, e eles não têm oportunidade nenhuma de serem tidos como membros da sociedade, são excluídos. E com isso eles são restringidos, eles são perseguidos, eles são muitas das vezes até escorraçados. Então, a proposta de Pedro, uma proposta socializadora, ela vem com a questão de que eles vindo a se converter, e agora eles se convertendo, eles estão vindo para a casa de Deus, ou seja, oikos ton theon,
estão sendo inclusos na casa de Deus. E esta inclusão na casa de Deus lhes concede uma identificação. Essa inclusão na casa de Deus lhes torna cidadãos. Agora cidadãos do reino de Deus. Agora participantes da comunidade da fé. Agora membros de uma igreja, membros de um corpo. Agora têm direitos, têm deveres, estão dentro de um contexto salvífico, soterológico, aonde agora estão sendo novamente gerados, mas um gerar com esperança, a viva esperança. E essa viva esperança que Pedro aplica, ela não tem só um sentido escatológico, ela tem um sentido soterológico também. A esperança de um lar, a esperança de uma oportunidade, a esperança de fraternidade, a esperança de comunhão, a esperança de ser reconhecido, de ter voz, né? Então isso é um momento que Pedro está colocando que, olha, é a igreja, o corpo de Cristo, esse trabalho aqui sendo feito evangelizador, ele tem um sentido para vocês de sociabilização, de trazer vocês para a sociedade, não sociedade natural humana, mas essa sociedade espiritual que ela está pautada em uma esperança viva de que, permanecendo os fiéis e membros santificados, incorruptíveis, alcançaremos esta esperança, o cume, o ápice dessa esperança, que é a vida eterna, a bendita esperança da eternidade, né? Então Pedro trabalha muito essa questão sociabilizadora, mas Pedro também trabalha uma cristologia que ela está aplicada a dois quesitos, a morte e ressurreição em dois sentidos. A um de ser a esperança de uma reconstrução e a outro a convicção que concede o pulsar, o impulsionar da fé e que nos garante a segurança, que nos garante a perseverança e que nos garante a eternidade. Então Pedro trabalha uma epístola no sentido não só social, mas no sentido teológico, e no sentido teológico ele trabalha com as doutrinas mais na área da sistemática, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Cristo, ele também aborda questões éticas, tendo em vista até que nesse quesito da ética, do comportamento, do padrão que tem que ter o cristão, ele está em correlação com a epístola de Tiago, com o pensamento tiaguino, né? E ele também tem um viés do pensamento paulino. Então, Pedro compõe uma epístola que ela tem prospectos e perspectivas também do próprio Tiago e também do próprio Paulo. E ela trabalha um contexto teológico, uma aferição teológica de grande amplitude para a formatação da fé do povo, da igreja e de todos aqueles que, mesmo perseguidos, mesmo desconsiderados, vindo para Cristo, tem uma nova concepção, tem uma nova condição e tem uma nova oportunidade e são introjetados em uma comunidade, uma sociedade que mesmo estando na terra, está na terra como forasteiros, porque aqui não é o seu lugar, mas o seu lugar é a eternidade. Era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia.